Então, a gente vai ler aqui Marcos, e eu peço por gentileza que você preste atenção, para você entender, porque Jesus falou que o diabo rouba a semente de quem não entende, amém, gente? Então, ele rouba a semente, que é o que foi pregado, de quem não entende. Então, a preocupação aqui é você conseguir entender. Então, vamos lá. Marcos 12, nós vamos ver novamente uma palavra que falamos há 2 domingos, e vamos continuar essa ministração. Nós começamos vendo a resposta de Jesus sobre qual é o maior dos mandamentos. Que foi qual a resposta dele? Qual o maior dos mandamentos? Ouve, ó Israel, Senhor. Começou bem, depois ficou ruim, depois parece que piorou. Ouve, ó, o Senhor, nosso Deus. O Senhor é único. Então, 3 coisas que nós vimos: crer nele, crer que ele é nosso Deus e crer que ele é único. E aí sim, então vem o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, com toda a sua força. Vamos lá, versículo 28. Vai dar para pôr aí na tela? Tá, então acompanha comigo aí então na Bíblia, gente. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então veja que, diferente de Mateus e Lucas, Marcos cita o mandamento começando em ouve, ó Israel. E não que sejam 2 mandamentos, é um só. Jesus está citando, só reprisando aqui, a gente já falou isso, mas só para lembrar. Jesus está citando Deuteronômio 6, e lá em Deuteronômio 6, esses 2 textos estão juntos. Nós lemos há 2 domingos atrás. O versículo 4 de Deuteronômio 6 é o ouve, ó Israel, e o versículo 5 é amarás o Senhor seu Deus. Então os 2 compõem o mandamento, porque não faz sentido Deus ordenar alguém amá-lo, ou alguém amá-lo porque ele foi ordenado. Nós amamos a Deus se nós entendemos o que vem antes: crer que ele é, crer nele, ouvir, crer que ele é nosso Deus e crer que ele é único. E aí então nós amaremos de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ou seja, diga comigo: Deus quer tudo. A palavra todo aparece aqui no coração, na mente, na alma, na força, todo o coração, com toda a força. Deus quer tudo. Yeshua disse: se alguém amar alguém, irmão, mãe, pai, ou sua própria vida mais do que a ele, não é digno dele. Ele quer tudo. Ou nós entregamos tudo, ou nós não o amamos de fato. E toda a nossa vida. 31, vamos lá. Aí aqui agora é a continuação. Presta atenção na continuação. E o segundo é: amarás o seu próximo como a si mesmo. Espera aí. Não existe, olha só, não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então eu quis continuar aqui essa ministração, porque Jesus, embora tenha sido perguntado sobre um mandamento, ele responde com 2, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E ele vai nos dar a revelação de que nenhum outro é maior do que estes. Ele quer dizer que não existe outro mandamento? Não, existe outro mandamento. Mas quer dizer que esses 2 são os maiores mandamentos.
para que você não pense que Jesus, ao resumir a Torá nesses 2 mandamentos, anulou os outros. Não é que não existem outros mandamentos. A questão é que esses 2 são os maiores. Então quer dizer que há grau de importância nos mandamentos? Sim. Há mandamentos que são mais importantes do que outros. E Yeshua revela isso. Não há outro mandamento maior do que estes. Então é onde deve estar toda a nossa atenção. Olha o versículo 32. O versículo 32 diz: então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele. Lembra que nós falamos isso? Que reconhecer que Deus é único é não compará-lo com nenhum outro. E esse escriba entendeu isso, que Deus é único e não há outro que se compare. O que significa que eu posso às vezes nem adorar outra divindade, mas comparar Deus com outra coisa no meu coração. Nós vimos que Deus disse isso a Abraão, quando em Gênesis 20 o Eterno diz: Abraão, toma seu filho, e aí ele repete: seu único filho. Por que repetir? E por que seu único filho, se Isaac não era o único filho? O próprio Deus fala a respeito de Ismael, quando Sara pede a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Deus diz para Abraão: Abraão, não fique com receio não, porque Ismael também é sua descendência e eu farei dele um grande povo. Ismael era reconhecido sim como filho de Abraão também. Por que então Deus diz a Abraão: pega teu único filho? Porque o Eterno está revelando a Abraão que no coração dele talvez Isaac estava se tornando o único e não mais o Senhor. Talvez em seu coração Deus estivesse sendo comparado a quem? A Isaac. Até que Abraão faz o que com Isaac? Obedece o que na prática? O que foi? Que seria como esse sacrifício? Queimar ele. Isaac levou lenha. Ia matar Isaac e reduzi-lo a cinzas, como diz Hebreus. Mas Abraão cria que Deus podia trazer ele de volta do meio das cinzas. O Eterno não o permitiu chegar nesse ponto, mas Hebreus diz que simbolicamente Abraão fez isso. Então, quando é que de fato Deus é único no meu coração? Quando eu não estou apegado a nada além dele. Amém? A nada. A nada. Quando eu não tenho medo de perder o local onde eu trabalho, porque o meu sustento vem de Deus. Quando eu não tenho medo de perder oportunidade financeira, porque a provisão vem de Deus e não vem do homem. Quando eu não tenho medo de alguém que vem me ameaçar, porque eu sei que ninguém pode tocar em mim, me prejudicando ou me ajudando se Deus não permitir. Nada, eu não estou apegado a nada além dele. Ele é único, amém, irmãos? Ele é único. Tranquilo. Deus levou Israel para o meio do deserto, para que ficassem na dependência do Eterno. Se não fosse Deus sustentando o povo ia morrer. E Deus sustentou, para mostrar que Ele é o único que sustenta o povo. Deus é o único que sustenta você. Então você tem que ter isso no seu coração. Não comparo Deus a ninguém. Sou grato a Deus por todos que ajudam, sou grato a Deus pelo trabalho, sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho, mas a minha vida não depende de nada disso. A minha vida depende de Deus, e é Deus quem me guarda, é Deus quem provê, é Deus quem me abençoa. Ou seja, Ele é único. Eu posso perder o que for, desde que eu não perca Ele. Ele é único. Vamos lá, 33. Agora vamos continuar sobre o segundo maior mandamento: e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo. Agora presta atenção nisso, é muito mais, aí está lá na tela, muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas, o quê? Juntos. Olha que discernimento, meu irmão. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. E esses sacrifícios dos quais o escriba se refere
é muito maior do que os sacrifícios que as pessoas querem fazer para Deus hoje. Eu vou fazer um sacrifício para Deus, vou dar R$100 na igreja. Não era disso que ele estava falando. Vou fazer um sacrifício, vou subir um monte de joelho. Não era disso que ele estava falando, era algo muito maior do que isso. Era, na prática, hoje, se ainda existisse templo e se fôssemos israelitas, esse sacrifício seria o seguinte: você ia ficar o ano inteiro juntando dinheiro para viajar para Jerusalém, o que é caro. Você ia chegar lá em Jerusalém com dinheiro suficiente para comprar um animal perfeito, o que é caro. Trocar a moeda lá pela do templo e comprar o animal. Aí você, olha que esforço. Saí lá da minha terra, fui para Jerusalém, juntei dinheiro, comprei o animal perfeitinho, levei para o sacerdote lá dentro dos princípios, matou o animal, cortamos, festejamos. Poxa, que glória! Certamente eu agradei a Deus. Aí imagina pegar então 2 animais, 3 animais, 10 animais, 100 animais, e o escriba dizer que esses 2 mandamentos é muito mais importante do que todos esses sacrifícios juntos. Quer dizer que a importância deve se voltar mais para isso do que para o que o povo estava se voltando. Lá em Mateus 22, põe aí na tela, Henrique, por gentileza. Mateus 22, no versículo... Deixa eu ver só se é isso mesmo. Espera aí que eu já falo. É Mateus 9, desculpa. Mateus 9, no versículo 10. Aí, foi rápido, parabéns, ó. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Ele está citando Oséias 6,6. E ele diz: aprendam o que o profeta disse: misericórdia quero e não sacrifício. O que na prática foi isso para os fariseus? Presta atenção, você está aí ou não? Olha só, os fariseus viram Jesus comendo com publicanos, que eram os que tinham fama de explorar o povo de Israel com juros abusivos, impostos abusivos, defraudá-los, roubá-los, e pecadores dos mais diversos níveis. Eles foram até Jesus. E é importante lembrar que esses que iam até Jesus iam porque desejavam o perdão de Deus. Amém, gente? Não iam porque iam bagunçar, não. Iam porque queriam o arrependimento, queriam o perdão, queriam se consertar. E aí os fariseus viram essa cena. Viram os publicanos comendo com Jesus, os pecadores comendo com Jesus, e eles ficaram revoltados com isso. E aí Jesus responde essa atitude com um profeta que diz: misericórdia quero e não sacrifício. O que ele está respondendo aos fariseus é o seguinte: vocês estão mais preocupados com a religiosidade de vocês, o que não significa dizer que
seria algo necessariamente ruim. Então eles estavam preocupados com o quê? Eles estavam preocupados se aqueles pecadores faziam sacrifícios ou não. Eles estavam preocupados, né, com a questão rigorosa ali das tradições. Eles estavam preocupados em agradar a Deus, vestindo o tzitzi, que era a vestimenta judaica, corretamente, o talite corretamente, fazendo sacrifício corretamente, indo para o templo corretamente, jejuando corretamente, dando o dízimo corretamente, enquanto ao mesmo tempo, o que eles faziam com o pecador e o publicano? Não tinham o quê? Misericórdia. Então, para o Eterno, toda aquela religiosidade deles perdia o quê? O valor. Não tinha valor para Deus. Não que não haja valor nisso, não que não tenha valor você ter uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, a prática do dízimo, a prática de ser fiel ao Senhor nos cultos, de ser uma pessoa piedosa. Não que não haja valor nisso, mas se você vive piedosamente ao mesmo tempo em que você despreza o outro, para Deus toda aquela prática religiosa perde o quê? Valor. E isso acontece. Isso aconteceu, um bispo da Universal fez isso, e eu achei muito interessante. Apesar de todas as coisas que eu não concordo com a Universal, essa atitude que um dos bispos líder dos obreiros na Universal teve, eu achei muito relevante. Ele marcou uma reunião, acredito que foi o Sérgio Correia, ele marcou uma reunião com todos os obreiros do estado. E aí tem toda aquela preocupação, né? Tem que ir com o uniforme direitinho, tem que cumprir direitinho, chegar no horário, tem que ter tudo certinho. E aí, ele e um outro bispo se vestiram de moradores de rua na porta da igreja onde seria feita a reunião. E eles ficaram lá na porta. Na porta, assim, na entrada. A maioria passou direto. Alguns tentou tirar eles dali, e uma senhorinha pegou um deles, né, os dois, não lembro, e sentou com eles, falou: não, entra aqui, participa aqui, nós vamos orar. Enquanto uns diziam: não pode não, é reunião de obreiro, não pode não, isso aí vai atrapalhar o culto, não, e mais diversos motivos. E aí tá lá, os obreiros estão chegando, a igreja ficou lotada. Na hora de começar a reunião, o bispo, os dois moradores de rua se levantam, vão até a frente, os obreiros tentam impedir, né? Muitos obreiros tentou impedir, mas não bagunçaram nem nada, né? Porque se for o caso de bagunçar também, a gente sabe que tem que ter ordem no culto, como Paulo fala. Mas eles foram lá. E aí o pastor disse: não, deixa eles virem, é uma alma. E aí ele pediu o microfone. Quando ele deram o microfone para ele, ele tirou a peruca, tirou a barba, e aí revelou que era o bispo. Muito importante, muito interessante isso. Revelou que eles estavam preocupados com o sacrifício, mas estava faltando o quê? Misericórdia. E que por faltar misericórdia, tudo aquilo que era feito, a reunião podia durar 3 horas, 4 horas, podia ser uma vigília, mas se faltasse misericórdia para com aquele que estava ali necessitado, tudo aquilo perderia o valor. Perderia o valor. E a gente pode se tornar esse tipo de crente. Está preocupado com a aparência, está preocupado com a vestimenta, está preocupado com a doutrina religiosa, o que não é errado. Mas se isso se tornar uma preocupação maior do que a preocupação para com o próximo, com o necessitado, então o nosso culto a Deus não está sendo como lhe é agradável de fato. Quem está entendendo, gente? Então a gente tem que ter esse discernimento. Por isso ele fala: misericórdia quer e não sacrifício. Coloca o texto na tela, Henrique, de Isaías 58, a partir do versículo, só o versículo 4. A palavra misericórdia vem de 2 palavras: misere, que é miséria, e cardia, que é coração.
Então é lançar o coração na miséria do outro. Pegou ou não? Pegou não, vou repetir. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Por isso que vem de duas palavras, miséria, de miséria, e cardia, coração. Então é você pôr o coração na dor do outro, é sentir a dor do outro, é se pôr no lugar do outro. Ter misericórdia dele. Isso não estava acontecendo com os fariseus. Como também não estava acontecendo aí em Isaías 58, no versículo 4, olha o que diz. Ora, o povo estava jejuando e Deus não respondia. Olha a resposta de Deus. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Quer dizer, eles tinham o jejum uma prática de piedade. É errado então o jejum? Não vamos jejuar mais então? Não. Quer dizer que eu devo jejuar, eu devo ter a prática do jejum, mas mais importante do que a prática do jejum é a misericórdia para com o próximo. Como depois, mais adiante, ele mesmo vai dizer, que é ajudar o necessitado, que é socorrer o oprimido. Isso é o que mais importa para o Eterno. É a misericórdia. É o que, inclusive, Yeshua fala em Mateus 23 aos fariseus. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho e do coentro, mas vocês desprezam os preceitos mais importantes da Torá: justiça, misericórdia e a fé. E aí Jesus diz: devem fazer estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar aquelas, que é a prática do dízimo, como do jejum ou qualquer outra prática religiosa. Então não é se tornar um anarquista religioso. Não vou mais para a igreja, não faço mais jejum, não vou mais no culto, não dou mais oferta, agora eu só ajudo o próximo. Não é isso, não vai para esse extremo. Os dois têm que andar juntos. Você tem que ser fiel a Deus na sua prática de fé, mas exercer igualmente a misericórdia. Quem está entendendo? Por isso, amar a Deus e ao próximo. Mas primeiro a Deus. Primeiro a quem? Primeiro a Deus. Então as duas coisas têm que andar junto, porque há os extremos, tanto por um lado da pessoa que só pensa na prática religiosa e despreza o outro, quanto o outro lado, da pessoa que vira uma desigrejada, não quer saber de mais nada e só fica preocupada em ter a misericórdia e despreza as outras práticas. Tem que andar junto. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus disse isso em Mateus 23. E aquele escriba em Marcos 12 entendeu isso. Você está aí ainda em Marcos 12? Então vamos ler aí de novo o versículo 33. Vamos ler de novo. Ele entendeu isso, que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Lá em Mateus 22, vai lá em Mateus 22, Henrique, por gentileza, no versículo 36, Mateus vai citar esse mesmo resposta de Jesus, mas ele vai dar uma diferença aí. Mateus 22, vamos direto ao 39, versículo 39. O primeiro nós já vimos, e aí ele diz, em Mateus ele fala, o segundo, diga, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, aqui em Mateus ele já fala que o mandamento de amar o próximo é semelhante ao mandamento de amar a quem? A Deus. Tem uma semelhança nesses dois mandamentos. Qual a semelhança? A semelhança está que o amor que eu tenho para com Deus é visto no amor que eu manifesto para com quem? Próximo. É o que Tiago fala. Como é que você quer adorar a Deus e amaldiçoar o próximo, que é a imagem de Deus? Faz sentido? Olha a incoerência. Você adora a Deus e amaldiçoa o próximo, que é a imagem de Deus. Vamos ler esse texto? Eu não marquei, mas vai você aí para Tiago. Abra sua Bíblia aí em Tiago. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho.
É isso mesmo, ó. Tiago 3,9. Põe aí na tela, Henrique. Tiago 3,9. Olha só. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem, versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Por quê? Olha a lógica de Tiago. Você adora a Deus e amaldiçoa aquele que é a imagem de Deus. Ele fala que o ser humano, conforme dito em Gênesis, é a imagem de Deus. Então o que eu faço ao ser humano é como se eu estivesse fazendo a quem? A Deus. Então, amaldiçoar alguém, em algum nível, eu estou fazendo isso com quem? Com Deus. Olha o peso disso. Por isso que o amor ao próximo é semelhante ao mandamento do amor a Deus, porque o que eu faço ao próximo, em algum nível, eu estou fazendo para Deus. Não só na motivação, na prática mesmo, porque o ser humano é o único ser criado à imagem de Deus. Por isso ele diz, é semelhante. Vamos ler o 9 de novo? Põe o 9 aí de novo. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes criados à imagem de Deus. Vai lá em Levítico 19. Então lá em Levítico, eu vou pedir para o Henrique pôr na tela, na verdade, né? Por causa do horário também. Jesus vai citar Levítico 19, e eu quero ler com você na tela aí em Levítico 19. Ele está citando esse texto de Levítico. Como ele também fez no mandamento de amor a Deus, ele citou Deuteronômio. Na resposta de Jesus, ele cita 2 mandamentos. Um que está em Deuteronômio 6 e o outro que está em Levítico 19. O que eu quero dizer com isso? Que a resposta de Jesus para quem quer agradar a Deus está na lei. Está na lei. Não quer dizer que a Torá, ela não foi dada para salvar o homem, mas ela foi dada para o homem que quer agradar a Deus. Amém, gente? Por que você tem que ter a preocupação de cumprir os mandamentos? Porque você quer ser salvo? Bom, a Torá não tem o poder de salvar o ser humano. Paulo vai ensinar isso em toda a sua carta de Romanos, de Gálatas, Filipenses. Mas a Torá é uma resposta de Deus para quem quer agradá-lo. Aquele homem disse, Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o mais importante para Deus? E Jesus responde na Torá. Então a lei é dada para o homem que quer agradar a Deus. Por isso Paulo fala, no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Então você não cumpre a lei para ser salvo, você cumpre a lei para agradar o Deus que te salvou, você quer agradar. E o que eu faço para agradar a Deus? Não sei, Deus falou para mim me jogar nesse rio aqui e mergulhar 7 vezes. Se não há um parâmetro, as pessoas começam a inventar. Eu quero agradar a Deus, o que eu faço para agradar a Deus? Não sei, vou me chicotear aqui para me flagelar e eu vou agradar a Deus. Às vezes isso é feito por pessoas que querem agradar a Deus, mas falta para elas o quê? Um parâmetro do que agrada a Deus. E qual é esse parâmetro? A Torá, os mandamentos. Quem me ama, Jesus disse, quem me ama, complete a frase, obedece os meus mandamentos. É para quem me ama, o mandamento é para quem me ama, Yeshua disse. O mandamento não é para quem não ama a Deus, o mandamento é para quem ama a Deus, para quem quer agradar a Deus. Porque senão você vai tirar da sua cabeça a coisa que não é de Deus, achando que é Deus pedindo para você agradar a Ele. Como acontece, absurdos dos mais malucos que você pode imaginar, pessoas fazem com a intenção de querer agradar a Deus, dizendo que Deus falou com ela para ela fazer isso. Como eu disse, né? Eu já vi gente pular dentro do rio Tietê para agradar a Deus. Já vi gente se flagelando para agradar a Deus. Já vi gente subindo em monte com o joelho para agradar a Deus. Aí Deus fala, meu Deus, por que vocês não usam essa criatividade toda de vocês aí para cumprir o quê? Os mandamentos estão aí.
Eu já dei o que me agrada, só faço aqui. Então por isso ele vai para a Torá, ó, é isso aqui. É o que Moisés falou lá. Ele não inventou nada. E aí ele vai citar aqui, ó, Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor, né? Porque a pessoa pode não se vingar, que na prática não é só às vezes tirar a vida do outro que fez mal a ela, mas coisas simples, né? A pessoa não te respondeu, aí você fala assim, não vou responder ela também. Armar de uma cilada. Coisa simples, que no coração você está querendo o quê? Se vingar. Não, ele vai ver. Vai ver. Não me trouxe o que eu pedi? Não, ele vai ver. Na hora que ele pedir alguma coisa para mim, ele vai ver também. Não vou fazer o que ele vai pedir. Isso é o que, gente, na prática? É vingança. Não matei ninguém, não roubei ninguém, mas você se vingou. Aí que tá. Não me vinguei. Mas aí fica o que às vezes? O rancor. Por isso que ele fala as duas coisas. Não te vingarás e não guardarás rancor. É mandamento, irmão. Então isso aqui é transgressão da lei, dos mandamentos, da palavra, se vingar e guardar rancor. Contra os filhos do seu povo. Aí vem, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então há duas formas de entender isso aqui, e eu queria trazer isso para você. Presta atenção, você está aí ainda? Há duas formas. A primeira é a qualidade do amor e a segunda é a motivação dele. A qualidade a gente entende da seguinte forma: amarás o próximo como a si mesmo. Ou seja, a qualidade de amor que eu devo ter para com o próximo é a mesma qualidade de amor que eu tenho para comigo. Então eu não vou amá-lo mais do que eu amo a mim mesmo e nem menos. É uma interpretação. Há pessoas que na intenção de fazer algo pelo próximo acaba prejudicando a si mesma. Então a princípio o entendimento é: ame como você ama a você mesmo. Então na ordem de importância vem você. Você faria isso com você? Então não faça com o próximo. Você faria isso para você? Então faça para o próximo. Ou seja, como é que você ama a si? É assim que você deve amar o próximo. Não mais, nem menos. Jesus leva para um outro nível, mas não é tema hoje. Não mais nem menos. A princípio isso aqui, ame como a ti mesmo. Segundo é a motivação do amor. E isso é impossível entender a partir do hebraico. Eu vou ler aqui, como está no hebraico. Segundo um escritor judeu, ele diz o seguinte, no hebraico está assim, ó: Ve'ahavta, e amarás, re'achá, o próximo, kamorra, como você. Amarás o próximo como você. E aí, eu até esqueci o nome do autor, Martin Buber. Ele explica que essa palavra hebraica kamorra, como você, ela é um adjetivo, ou seja, ela é uma qualidade. Então a gente poderia traduzir assim: amarás o próximo é como você. Ou seja, você deve amar o próximo porque ele é como você, ele é igual. Ou seja, eu tenho que ver no próximo alguém semelhante, igual a mim. Segundo o que nós vemos no versículo 34, ainda do mesmo capítulo, é esse entendimento que parece. Vai lá no versículo 34, Henrique, por gentileza. Levítico 19, no versículo 34. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriota, e vós o amareis como a vós mesmos, pois fostes igualmente estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, você deve amar, né, no caso do israelita, se houver um estrangeiro no meio de vocês, você deve amar esse estrangeiro porque ele é igual a vocês. Ou seja, vocês também foram estrangeiros no Egito. Então, para eu amar o próximo, eu não posso me enxergar superior a ele, ou maior que ele, ou diferente dele. Para amar o próximo, eu devo reconhecer que eu sou igual a ele e ele é igual a mim. Somos semelhantes.
é eu olhar para uma pessoa, como aconteceu no litoral norte, que perdeu a sua casa e sentir a dor dela, porque eu sou igual a ela. Eu preciso de um teto para me cobrir tanto quanto ela. Eu sinto a dor dela. Nós somos iguais. É olhar para o próximo que falhou e ter misericórdia por saber que eu sou igual a ele. Eu também posso falhar. Ou seja, é olhar a partir da semelhança que há entre nós. E que por haver essa semelhança, o que eu fizer ao próximo é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Somos semelhantes. É isso que Tiago ensina, é nesse entendimento que ele fala. Tiago 4, põe aí na tela por favor, Henrique. Tiago 4, versículo 11. Olha que tremendo esse texto. Tiago 4:11 diz assim: caros irmãos, capítulo 4, 4:11. Capítulo 4, versículo 11. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Mas um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem é para julgar quem? O teu semelhante. Quando eu julgo no sentido de condenar uma pessoa, é porque eu já não estou vendo mais aquela pessoa como o meu semelhante. Eu estou me vendo acima daquela pessoa. Eu já não a vejo como semelhante. Eu a vejo como inferior a mim, me pondo na posição de juiz e ela de réu. Mas Tiago dá uma resposta assim bem certeira, né? Tu quem és? Quem é você? Ele responde: você é igual a ele. Você é semelhante. Você não é juiz. Só há um juiz. Você é semelhante. Então eu passo a olhar ao próximo com misericórdia, porque a misericórdia que eu exerço sobre o próximo é como se eu estivesse exercendo sobre quem? Sobre eu mesmo. Nós somos semelhantes. É o que Jesus também vai dizer, Mateus 7,12. Mateus 7,12, eu só vou citar aqui rapidinho. Ele fala: tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que você quer que as pessoas façam a você. Lembra do primeiro entendimento sobre amar o próximo como a si mesmo? Ou seja, você tem que então desejar bem a quem primeiro? A si mesmo. Porque se você desejar bem a si mesmo, então você fará bem a quem? Ao próximo. O que você quer para você, faça para quem? Para o próximo. Geralmente a lógica é inferior a essa. Geralmente a gente fala assim: o que eu não quero que façam a mim, eu não faço para o próximo. Não, Jesus diz que a gente tem que não ser passivo, né? Eu não faço nada de errado. Não, a gente tem que ser ativo. O que eu quero que façam a mim, eu devo fazer ao próximo. E certamente que quando você faz ao próximo, você sente como se estivesse fazendo a si mesmo. Porque, conforme você já deve ter experimentado, fazer bem ao próximo faz bem para quem faz bem ao próximo. Não é verdade? Você faz algo por alguém, quem sente bem? Você mesmo. Porque na prática você está fazendo para você mesmo. Não há diferença entre nós, irmãos. Embora não sejamos parentes em um grau próximo, num grau muito distante, todos somos irmãos, descendemos de um único patriarca, Noé, que repovoou a terra, e antes dele Adão. Não há diferença, somos iguais. Então o que impede uma pessoa de amar o próximo? Ela não vê o próximo como semelhante, ela se vê superior ao próximo. Ela julga o próximo por achá-la inferior a si mesma e ela própria superior aos outros. Vamos terminar em Lucas 10. Jesus vai nos ensinar como praticar isso. Lucas 10, abra aí.
Esse texto eu quero que você leia na sua Bíblia. Lucas 10. Vamos ler no versículo 25. Lucas 10, 25. Certa vez, um doutor da lei, um advogado da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar o que, gente? A vida eterna. É assim que devemos chegar a Jesus, amém, gente? Desejando o que dele? A vida eterna. Quem quis pão, ele deu pão, mas ficou por isso mesmo. Eu quero mais, eu quero a vida eterna. Como esse homem chegou a Jesus questionando isso. Ao que Jesus lhe propôs, presta atenção na resposta. O que está escrito na lei? Como você a interpretas? Presta atenção aqui, você está aí ou não? Jesus, como um bom judeu, responde uma pergunta com outra pergunta, confirmando o ditado que diz que onde há 2 judeus, há 3 opiniões. Então o rapaz pergunta: o que eu faço? Ele responde com 2 perguntas, porque ele provoca reflexão. Você tem que pensar, amém, irmãos? Jesus quer que você pense, que você reflita, que você avalie. Então ele usava esse método de perguntar. E olha a resposta que ele dá, a pergunta que ele faz está relacionada ao que o doutor da lei perguntou para ele. O doutor da lei perguntou sobre o que ele deveria fazer para herdar o quê? A vida eterna. Então a pergunta de Jesus está relacionada a isso. E a pergunta é: o que está escrito aonde? Na lei. E como você? Quer dizer que saber o que está escrito e saber interpretar o que está escrito está diretamente ligado com o que, gente? Com a vida eterna. Você quer a vida eterna? Então aprenda a ler o que está escrito e interpretar o que está escrito. Quer dizer que uma pessoa pode pôr em risco a vida eterna se ela não ler e se ela não souber interpretar. É o que Yeshua disse. Exatamente. Mas a prática, como Jesus vai terminar falando dela, a gente já vai chegar, mas depende de uma boa interpretação. Antes de toda a prática vem o quê? Teoria. Você tem que saber. Então você tem que ler, e além de ler, saber o que, gente? É fácil. E é aí onde você é pego, onde eu sou pego, porque a gente tem preguiça de ler e de interpretar. O que falar aí tá bom. Tá bom não, gente. O que está em jogo é a tua vida eterna. Amém? O que está em jogo é a tua vida eterna. O que você lê e como você interpreta. Por isso eu falei domingo passado e repito aqui. A nossa importância aqui na igreja é que você leia, mas principalmente quando você está aqui, não é só ter a leitura, mas é ter o que? A interpretação. O que a gente está fazendo aqui desde o começo? Interpretando. A gente começou com o mandamento de Jesus e estamos tentando interpretar. Aí se você vem aqui, fica lendo, mas não ouviu a interpretação e não entendeu nada, você cumpriu com parte do que Jesus disse. Você leu, mas você tem que saber além disso interpretar. Na sua casa, sozinho é difícil. Aqui, a gente está junto. Estamos estudando, estamos vendo texto, estamos tendo comentário, participação dos irmãos. E aí a gente vai interpretando. Amém, gente? Por isso que aqui na igreja, por isso que você tem que fazer questão de vir para a igreja, irmãos. Porque, poxa, hoje vai ter um texto e vai ter uma interpretação do texto. Isso nos ajuda a ter a vida eterna, meus irmãos. Ler e interpretar o que lê. Versículo 27. E ele replicou: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com toda a sua capacidade intelectual, e amarás o próximo como a ti mesmo. Como é que ele interpreta a lei? Amar a Deus e ao próximo. Essa é a interpretação. É como eu já disse aqui e repito, um judeu chegou uma vez para um rabino e falou assim: explica a lei para mim enquanto eu tiver num pé só e eu me converto. O rabino pegou um pedaço de pau e expulsou ele. Ele chegou para um outro rabino, fez a mesma pergunta e disse: explica a lei para mim enquanto eu estiver num pé só e eu me converto. Ele ficou num pé só,
E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, eu falando errado. Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo. E aí ele perguntou: e o resto? Ele falou assim: o resto é a explicação disso. Toda a lei, essa é a interpretação. A interpretação é essa. Tem que chegar nisso. De alguma forma, se resume nisso. Ou seja, esse doutor da lei soube ler e soube o quê? Interpretar. Aí falta o que o Sidney falou. Falta o quê? Prática, que é o que Jesus vai fazer agora. Vamos lá. 30. Diante do que Jesus lhe respondeu assim. Eu pulei. 28. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Agora vem a prática, né? Faça isso. E aí então, vamos continuar. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se e questionou a Jesus: mas quem é o meu? Presta atenção na pergunta. Ele quer praticar, mas para praticar ele quer saber: quem é o meu? Quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma história para responder essa pergunta e vai fazer uma outra pergunta. Jesus é incrível. Ele quer que o homem pense e responda por si mesmo. É isso que ele quer desenvolver em você, a capacidade de raciocinar e de dar respostas corretas. Amém, gente? Não só vir aqui na igreja e receber respostas prontas, mas você raciocinar e saber ter as respostas certas. Aí ele diz, 30, diante do que Jesus lhe responde, assim: certo homem descia de Jerusalém para onde? Ai, ai, ai. Olha só, quem sai de Jerusalém está o quê? Descendo. Sabemos que Jerusalém é um símbolo de alguém que se eleva espiritualmente. Todas as vezes que a Bíblia fala de alguém que vai a Jerusalém, diz que essa pessoa está subindo, e subiu para Jerusalém. É uma elevação espiritual. Então alguém que está descendo de Jerusalém é alguém que está regredindo, é alguém que está desviando, e principalmente descendo de Jerusalém para onde? Jericó. Jericó era o pancadão de Israel, era o lugar da zoeira. Então está descendo, está saindo do sagrado para o profano. O que acontece com a pessoa que faz isso, que desvia? Olha aí, ó. Veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Eu fiquei assim, eu experimentei isso quando eu saí de Jerusalém e fui para Jericó. Quando eu parei de ir para os cultos, parei de ler a Bíblia, parei de orar, parei de buscar a Deus e fui para Jericó. Aconteceu isso comigo. Eu fiquei quase morto, mas Yeshua me restaurou. 31. Coincidentemente, olha só, presta atenção, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. E o que Deus quer, gente? Misericórdia. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Que Deus te prospere para que você possa ser uma pessoa semelhante a esse rapaz. Amém? Que tenha não para si apenas, mas que tenha para repartir. E aí nós temos então esses 3 homens: o sacerdote que passa longe, o levita que passa longe. Mas irmãos, tanto o sacerdote quanto o levita fizeram isso em obediência a um mandamento da lei que proíbe o sacerdote tocar no morto. Isso está em Levítico e em Números. Deus proibiu o sacerdote tocar no morto. É mandamento. Então, querendo cumprir um mandamento, o sacerdote descumpriu com um mandamento ainda mais importante. Quem está entendendo? Então, nessa hora, o que ele tinha que fazer? Descumprir com um mandamento menos importante para cumprir com o que é mais. E pode isso, pastor? Pode. Qual é o mais importante? Ter misericórdia. Então, por exemplo, Jesus fez isso com os discípulos quando ele permite os discípulos colherem espigas no sábado.
A lei proíbe. Ah, não, pastor, mas Jesus anulou a lei. Não foi nada disso. Ele diz que como Davi comeu do pão que estava no tabernáculo, mesmo não podendo, Deus o desculpou porque ele fez isso para preservar a sua vida. Então é um princípio de importância. Naquela hora, para o sacerdote, o que tinha que ser mais importante? A vida do rapaz que estava lá. Então você tem que saber o que é mais importante. O que é mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus vai fazer a pergunta, olha só, presta atenção. 36. Ele conta essa história e reformula a pergunta do rabino. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Você está aí ainda? Você prestou atenção à jogada de Jesus aqui? Qual era a pergunta do homem? Quem é o meu próximo? Qual foi a pergunta de Jesus? Quem foi o próximo do homem que estava caído? Sabe o que Jesus está revelando? Você não tem que saber quem é o seu próximo. Você tem que querer ser o próximo de quem está precisando. Você tem que estar próximo de quem precisa. É isso. Não é querer saber quem é o meu próximo. É você dizer, eu estarei próximo de quem precisa. É você ver quem está precisando e chegar próximo. Se tornar o próximo daquela pessoa. Essa é a pergunta, essa é a resposta de Jesus. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. É muito bom estar próximo de pessoas que podem nos ajudar, que podem contribuir com o nosso crescimento, e a gente tem que fazer isso. Mas é importante também estar próximo de quem precisa de ajuda. Estar próximo de quem precisa de uma mão que se estenda. É ser o próximo de quem necessita. Amém?